Bem-vindo a mais um Estrelando. Hoje no bloco Astros e Estrelas a minha entrevistada é Lucy Ferrante. Ela vai falar sobre iridologia. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, uma aquariana com a lua em Gêmeos. O nome dela é Lucy Ferrante. Ela que é advogada, pós-graduada em iridologia, naturóloga e terapeuta ortomolecular. Tem extensão universitária em psicanálise. Eu convidei a Lucy para falar justamente sobre os olhos, sobre iridologia. Lucy, muito obrigado por estar presente aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. E eu queria saber mais sobre esse tema. Muito bem. O que é iridologia? Qual o objetivo? Da onde vem? Desde quando ela existe? Ela é aceita ou não? Conte tudo isso. Então vamos lá, Jorge. Primeira coisa é que a iridologia é uma ciência, não é uma arte divinatória. A gente precisa estudar muito para poder saber o que está acontecendo com o indivíduo. A íris direita reflete tudo o que está acontecendo do lado direito do corpo. A íris esquerda, tudo o que está acontecendo do lado esquerdo do corpo. Vou te dar um exemplo. O coração está mais para o esquerdo, então ele se reflete na íris esquerda. O fígado do lado direito, ele se reflete na íris esquerda. Lá atrás, um menino chamado Von Pexely, o sobrenome dele, lá na Hungria, ele tinha um mocho, ele andava com uma coruja no colo. E ele sempre olhava, você sabe, o olho da coruja é lindo, né? Amarelo, com aquela íris, com aquela pupila pretinha, comprida. E aí ele ficava olhando o tempo inteiro e achando lindo aquele mocho. E um dia deixou cair no chão. E aí ele percebeu que ela quebrou a patinha, quebrou a patinha direita e percebeu, por acaso, que na íris direita tinha um traço. Esse menino foi vendo que o mocho foi curando-se e o traço foi desaparecendo. Esse menino cresceu, se tornou um médico, cientista e desenvolveu a ciência da irisdiagnose ou iridologia. Nada mais é do que uma forma científica e, infelizmente, aqui no Brasil, e só no Brasil, a irisdiagnose ainda é considerada uma forma de terapia complementar. Ah, é? É só no Brasil? Só no Brasil. Quando eu saio do Brasil, lá fora, é considerada uma técnica de diagnose efetiva. Então, se um médico ele precisa saber o que está acontecendo, você tem um problema, uma dor, faz exames de sangue, faz exames e não se sabe o que tem, a gente olha na íris e diz, olha, o que ele tem é isso, está acontecendo isso. Então ela serve para diagnosticar? Sim, na verdade, aqui no Brasil, nós nem utilizamos essa linguagem. Nós dizemos que é um diagnóstico preventivo, onde nós vemos os distúrbios energéticos dos órgãos, emocionais também. Mas para dizer a verdade, é claro que a gente consegue saber, porque veja bem, na íris o indivíduo traz toda a inscrição, toda a predisposição mórbida, genética. Então tudo de bom que você herdou do papai, da mamãe, dos avós, dos bisavós, está tudo inscrito na sua íris. E toda a sua personalidade. Então a gente tem um sistema chamado sistema RAID, que interpreta, por exemplo, você teve um trauma aos 5 anos de idade. Perdeu a mãe ou perdeu o pai aos 5 anos de idade. Quando eu olho na sua íris, eu digo, o que aconteceu com você aos 5 anos de idade? Você teve um trauma, uma perda. E aí, por conta disso, é que algumas pessoas pensam, ela está adivinhando. Mas isso aparece na íris, um quadro psicológico? Na verdade, não só quadro psicológico, como também os quadros depressivos. Eu sei se você tem uma disfunção hormonal e essa depressão ela é orgânica ou reativa. Se você está depressivo porque você teve uma baixa dos seus hormônios, ou se você está depressivo porque você perdeu um ente querido. Tem pessoas, por exemplo, que vêm no consultório e dizem, Lucy, eu tomo remédio para depressão há anos. E aí eu olho na íris e digo, você nunca teve depressão? Não, mas eu tomo remédio há anos. Ok, você pode continuar tomando remédio se quiser, mas você não tem depressão. E aí, às vezes, as pessoas ficam até chocadas e dizem, como é que você sabe disso? Eu digo, porque a depressão, ela tem uma característica muito peculiar na íris. E se ela não está aqui, é porque não está. Agora, olha, você tem uma predisposição, por exemplo, à perda da memória. Como é que está a sua memória? Não está se tornando uma vaga lembrança? E aí a pessoa diz, é verdade. Eu digo, você não está assim, você sai de um lugar e vai para outro e diz, o que eu vim fazer aqui? Pois então, isso aqui já está inscrito na sua íris. Você não tem, Jorge, como chegar, por exemplo, ao seu médico e dizer assim, doutor, por favor, veja se eu terei diabetes daqui a 10 anos. Realmente, não. Ele vai dizer, você está louco. Mas você pode chegar num iridólogo e dizer, veja, por favor, se existe uma predisposição genética para que meu pâncreas deixe de produzir insulina daqui a um tempo. Isso sim. Então, por isso é uma diagnose preventiva. Então, a iridologia, ela é para diagnosticar? Sim. Ela não faz tratamentos? Não, nunca para tratamento. Eu ministro o curso há 35 anos de iriddiagnose. Então,
eu digo sempre aos alunos, você utiliza a íris diagnose, o próprio nome já diz, para fazer uma diagnose. Então eu vejo o que está acontecendo no seu corpo e não diagnose médica. Nós jamais utilizamos palavras como doenças, curas, medicamentos. Nós trabalhamos com técnicas complementares que vão auxiliar o indivíduo a se recompor, a se centrar. Então, por exemplo, através de um floral, eu vou trazer você ao seu eixo central. Através de fitoterápicos, eu vou trazer o seu organismo ao equilíbrio. Mas eu vejo se você tem um distúrbio do fígado, se você tem um distúrbio do pâncreas. E por que disso? Vou até te dar um exemplo. Um diabético, né? Chega lá no consultório, uma pessoa diz, olha, dá uma olhadinha na minha íris. Ela não diz nada que é diabético. Eu digo, o seu pâncreas está dando sinais de diabetes. Não é verdade, eu tenho diabetes. Eu digo, pois é. O seu inconsciente, a um certo momento da vida, disse, para esse mundo que eu quero descer, não quero mais brincar disso. E aí o pâncreas diz, estou dentro, vou parar também. E aí a pessoa se torna diabética. Por isso, a gente sabe, como psicanalista, que não existe nenhum diabético feliz. Ele se tornou diabético, e aí a pessoa diz, mas e a criança que é diabética? Exatamente, e o que ela passou no ventre materno? E todas as heranças, as bagagens e traumas que ela trouxe, né? Lucy, dentro desse quadro que você está colocando, você faz o diagnóstico, né? Sim. E dá o complementar, que é a fitoterapia, sim, os florais e tudo. Você diagnostica isso através dos olhos somente? Não apenas e tão somente. A terapia ortomolecular, que é também um dos meus fortes, você faz um trabalho integrativo, é isso, né? Sim. Não só a íris, como outras atividades, outros trabalhos. Tanto, né? Que até quando o indivíduo precisa, nós formamos um grupo, que eu chamo de ProInt, onde eu tenho uma empresa constituída para isso, onde nós fazemos um seminário de imersão. A pessoa, no final de semana, ela entra de um jeito e sai de outro. Ela se reprograma. Ali ela deixa todos os traumas, tudo que está gravado. Você faz isso quanto tempo? Quanto tempo? Normalmente uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, a gente junta um grupo de pacientes que precisam disso. Em que região do Brasil? Porque ela é muito viajada, Lucy. Foi muito difícil marcar entrevista com ela. É que assim, como eu viajo o Brasil inteiro, e faço 2 estados normalmente por semana, fica um pouco complicado. Mas eu acabo sempre deixando com prioridade o local em que estou. Então eu estava morando em Santos, hoje estou morando em Indaiatuba, mas continuo com um consultório aqui em Santos. Então eu priorizo, pelo menos uma vez por mês, nós juntamos um grupo daqueles pacientes que necessitam e fazemos este seminário. Eu gostaria de saber a diferença do olho esquerdo para o olho direito. Então. Mas para o próximo bloco. Okay. E a cor também, porque tem um olho escuro e cor clara. Sim, né? Ok. Voltamos já. A partir do mês de setembro de 2017, aqui em Santos, passou a vigorar a lei da calçada, onde você vai ter que, para poder fazer qualquer manutenção ou reforma nas calçadas em frente ao seu condomínio, obter novos padrões, ou seja, atender a novos padrões determinados pela prefeitura. Fique atento, porque quando você for mexer nessa calçada, já tem que fazer um novo padrão. Contrate uma empresa que tenha conhecimento da lei, que possa lhe apresentar o melhor serviço. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Nesta semana temos um eclipse solar em Aquário, mais precisamente no grau 27 do signo de Aquário. Então teremos a Lua e o Sol juntos nesse signo. É legal você dar uma espiada no seu mapa para ver em qual setor se encontra o signo de Aquário. Porque nessa área da vida, você vai perceber que algumas coisas precisam ser consertadas. Vamos dizer assim, é um momento para colocar a casa em ordem.
e se concentrar, ficar atento aos assuntos daquela área da sua vida. O eclipse propicia, nesse caso, uma necessidade de dar uma remexida e aí sim, depois disso, melhorar a área. Até a próxima semana. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. A Escola Santista de Astrologia promove cursos de astrologia básico, interpretação de mapa astrológico e previsão, tarô, baralho cigano e numerologia. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação diretamente no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. A Casa da Luz promove, no mês de março, o curso de cromoterapia com Andréa Willens, que é terapeuta. Informações 13 98153 2165. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Lucy Ferrante. Estamos falando de iridologia. Existe uma diferença, você falou no primeiro bloco sobre o lado esquerdo do corpo e o lado direito, né? Sim. A íris esquerda e a íris direita. Sim. E um olho claro e um olho escuro? Na verdade, existem duas íris verdadeiras, a azul e a marrom. Somente? Somente. Todas as outras são descendentes desta. Tá. Vocês, acredito que você vai colocar essa imagem no ar depois, vocês vão ver uma íris clara com uma região toda laranja no centro. Na verdade, são os metais pesados. Vou te dar um exemplo. Se você come um produto que tem agrotóxico, pesticida, corante, conservante, acidulante, você terá um acúmulo de metais pesados no corpo. Pintamos o cabelo, porque, claro, não vamos ficar com o cabelinho sem pintar, entra chumbo. O que a gente faz com esses metais pesados? Nós desenvolvemos, no mínimo, 150 sintomas por conta de acúmulo de metais pesados. Pelo menos 2 vezes por ano, nós precisamos fazer a chamada quelação, que é retirada dos metais pesados. Se nós não fazemos isso, nós começamos a desenvolver sintomas. A obesidade é uma delas, né? Então, as pessoas têm distúrbio da tireoide, distúrbio da suprarrenal, aí o coração fica batendo na garganta, a pessoa não consegue emagrecer, insônia, dores nas articulações, edemas, retenção hídrica, e aí a pessoa não sabe a causa. Vai no médico, faz exame, não dá nada. Vai no médico, faz exame, não dá nada. E aí diz, é fibromialgia, é isso, é aquilo. Quando, na verdade, é acúmulo de metais pesados. E se ela não tirar, como é que o metal pesado age? Imagine que eu sou uma molécula de chumbo. Quando eu entro no seu organismo, eu grudo em você, faço o processo chamado garra de caranguejo. Eu trago para fora do organismo aquilo que você necessita, que são os minerais, as vitaminas, tudo que você necessita para bem viver, eu roubo de você. Ladrão de vitamina C, por exemplo, os metais pesados todos são. A falta da vitamina C leva ao câncer. Então, por que hoje se fala tanto em câncer quando antes não se falava? Por que hoje se fala tanto em Alzheimer? Eu estava em Palmas, Tocantins, e fui convidada para fazer uma palestra no dia do Alzheimer, sobre o Alzheimer. E aí me perguntaram, será que é modismo, Lucy, falar tanto em Alzheimer? Porque antes não se falava. Eu disse, não. Será que a comida que os nossos bisavós e avós comiam é a mesma, né, que a gente come hoje? Afinal de contas, nós somos campeões em veneno. Nós sabemos disso. Verdade. Cada vez mais e mais e mais. A opção e mais. hoje pela comida, pela vida saudável e natural é a melhor coisa, né? Pois é. E aí mesmo que a pessoa diga assim, olha, eu me alimento à base de frutas, legumes e verduras, todos carregados de agrotóxico. E aí o que a gente faz com isso? Então nós precisamos, e nós não somos educados para isso, Jorge, nós não sabemos como retirar. Aliás, não sabemos nem se é possível retirar metais pesados, né? A maioria das pessoas não sabe disso. Só que são obesas, por exemplo, faz T3, T4, TSH, uma porção de exames de sangue e não dá nada. Aí eu vou lá, olho na íris e digo, você tem a sua tireoide enferrujada, parada. Como assim? Eu fiz exame e não deu nada.
Eu digo, pois é, E exatamente. aí você faz o tratamento. E aí nós repomos os oligoelementos, retiramos metais pesados e imediatamente o organismo Mas começa a quando funcionar. você fala de repõe os oligoelementos, é Através da pele. Não furamos nada, não tem nenhum procedimento invasivo. Nós fazemos a ionização daquilo que ela está precisando e entro também com os fitoterápicos. Dessa forma, nós vamos repor aquilo que está faltando no organismo dela. E isso aí é uma pergunta, né? Sim. Quando você faz o tratamento, quanto tempo leva para esta íris? Aí é a pergunta. A íris muda? O desenho, o traço muda? Como você contou da coruja. Porque, sem dúvida, muda. Eu posso muda. Depois tirar uma outra fotografia e ver que a íris está. Na verdade, uma outra assim, eu coloração. tenho um programa que foi desenvolvido por uma empresa especialmente para mim e para os meus alunos, que assim, eu tenho armazenado desde a sua primeira foto. Então eu vou mostrando para você. Há 60 dias depois, quando eu tiro uma segunda foto, eu mostro e digo, olha como é que estava a sua íris e olha aqui. Lembra desse anel nervoso? Olha como está. Lembra desse anel de sódio? Lembra desse anel senil? Porque tem um halo branco que aparece ao redor da íris. Sim. Que esse anel senil, na verdade, ele está dizendo quantos anos você tem internamente, não externamente. Por que algumas pessoas, Jorge, Até me assustou agora. Por que algumas pessoas pegam uma gripe, vira pneumonia, tem um câncer, se cura e fica bom. E outros, de uma gripinha, vira pneumonia e morre. Na verdade, assim, toda essa bagagem genética, toda essa quantidade de energia vital, tudo isso está inscrito na íris. E nós podemos melhorar. Então, a íris diagnose ou iridologia nada mais é do que a melhor forma de se prevenir os males. De saber o que é que vai se desenvolver amanhã e já tratar hoje, já evitar hoje. De quanto em quanto tempo depois que a pessoa faz isso, aparece essas em melhoras, média, esse 60 resultado? dias. Em média, 60 dias. Em 60 dias? E outra coisa, hein? Claro que se o paciente passa, e aí a gente passa a liçãozinha de casa para ele fazer, e ele não faz e diz que faz, a gente diz, bebê, você está mentindo. Porque pela íris a gente sabe se não. Por exemplo, se você continua tomando leite ou ingerindo os derivados, você vai continuar com muco na região do intestino, na região de sinos. E aí quando eu olho sua íris, eu digo, você continua danadinho tomando leite ou derivados. Por isso você continua barrigudinho. Como é que você quer emagrecer? Tudo isso a gente vê na íris e muito mais. Eu estou ficando com medo dessa mulher aqui Que do lado. nada! Você está falando as coisas, eu estou me lembrando de tudo que eu consumo, consumo errado. Existe uma associação de iridologia no Brasil? Sim, existe uma associação, a Associação Brasileira de Íris Diagnose, por isso que eu digo para você que é algo muito sério, muito bacana por sinal. Alguns iridólogos são associados a essa associação, outros não. Não há necessidade de estar associado a essa associação, é bacana estar, mas hoje nós temos outros órgãos que nos auxiliam, como o Senatem, enfim, onde nós somos terapeutas filiados a essas outras entidades. Há quantos anos você trabalha com isso? 35 anos. 35? E eu não saio dos 35. Tá bom, tá bom. Já faz uns anos que eu digo 35, 35, eu 35. Respeito. Qual é o caso que você teve? Você teve algum caso extremamente sério ou diferenciado, tanto para o bem quanto para o mal? Olha, Jorge, é tão difícil de dizer, porque a cada dia eu tenho um caso diferenciado. Todos os dias, só quem convive comigo é que sabe, desde síndrome do pânico, a esquizofrenia. O que mais está aparecendo atualmente no consultório? Quais os maiores problemas? Bom, além de câncer, e assim, eu não sou médica, e quando alguém vem dizer assim, olha, eu tenho câncer, eu digo, vai ao médico, procure seu médico, vai fazer quimioterapia. Mas aí vem pra cá pra gente impedir que você tenha uma recidiva. Sim. Porque, né, a gente sabe que, infelizmente, uma quimio de hoje pode ser uma metástase de amanhã. Então, não só prevenir, mas também tratar. Agora, o mal maior hoje da humanidade é insatisfação. E aí as pessoas tomam remédio para depressão, para síndrome do pânico, quando nada mais tem do que uma grande insatisfação. E estão buscando na medicação a solução para os seus males. E não vai encontrar, claro, né? Então você pode detectar tudo através da íris? Sim, sim. Tudo. Na verdade, do fundo do coração, sim. Muitas coisas a gente até não diz, porque senão a pessoa diz assim, caramba, eu estou todo estragado. Né? E não, é porque tudo fica registrado. Vou te dar um exemplo. Imagine que você, quando criança, levou um tombo e quebrou o seu tornozelo direito. Na sua íris direita apareceu um traço. Lembra que eu falei da coruja? Sim. Ok. Mas se na hora de formar o calo ósseo não ficou normal, vamos dizer que ficou um calo ósseo mal formado,
essa marca vai ficar na sua íris para o resto da sua vida. E mesmo que você tenha 99 anos, eu vou olhar a sua íris direita e vou dizer, um dia você teve um probleminha no seu tornozelo direito. Lembra-se? Você vai dizer, não me lembro. Uma hora você está lá na sua casa e fala, nossa, não é que ela falou, é verdade? Entendi. Eu quebrei esse danado desse tornozelo? No mapa astrológico acontece a mesma coisa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa para a gente finalizar. É possível também avaliar a carreira de um sujeito ou o tipo de personalidade que ele tem através da íris? Na verdade, assim, olha, através desse sistema que eu te disse, chamado Raide, nós vemos todos os dons e talentos que o indivíduo traz. Então, é possível dar orientações, sem dúvida alguma. Tem um sistema próprio que eu desenvolvi, que através da íris diagnose, nós chegarmos a uma gama de profissões que estão dentro dos talentos, tanto que uma criança, para você ter uma ideia, a íris se forma exatamente aos 7 anos de idade. Então, se você me perguntar, Lucia, a partir de que idade é bacana olhar uma íris? A partir dos 7 anos. Antes dos 7, eu vejo o que o indivíduo tem. A partir dos 7, o que ele tem e terá. Pois é. Então, aí, exatamente é legal porque a gente pode prevenir. A função é essa, né? Prevenir. Preventivo. Mas, quando nós vemos a íris dos jovens, por exemplo, eu fiz um trabalho, uma época, para uma rede de escola, onde nós fazíamos com os jovens e dizia, olha, o seu talento é preciso exatamente isso, é exatamente isso que eu quero e meu pai não deixa. Eu quero ir exatamente para esse caminho e meu pai não deixa. Ou seja, dentro da íris, ligada ao emocional, sem dúvida alguma a gente pode ver. Adorei conversar contigo e vou marcar uma consulta com você. Muitíssimo obrigada, Estou até com Jorge. medo, mas eu vou. Não, sem medo, sem medo. Muito Adorável, obrigado, obrigada. Muito obrigado mesmo. Semana que vem tem mais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.